E aí, pessoal, começa agora o Espaço Universitário, o programa que apresenta documentários de alunos de comunicação. É isso aí, e hoje nós vamos continuar com a exibição do documentário que retrata os musicais no teatro brasileiro. Isso mesmo, Pedrão. O trabalho foi produzido pelo pessoal de Rádio e TV do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio, da cidade de Salto. E agora acompanha a terceira parte do documentário, Espaço para, da Broadway aos palcos do Brasil. Escolher o ator perfeito para interpretar um personagem ou musical não é uma tarefa fácil. As audições exigem muito preparo dos candidatos e um olhar atento da produção. O crescimento desse mercado fez com que os atores se especializassem, buscando ser cada vez melhores performers. Começaram a surgir oportunidades de fazer, surgiu em 82, o Chorus Line, aqui no Brasil. E foi um acontecimento, né? Porque veio gente do Brasil inteiro, foram assim, mais de 1.000 pessoas, 1.500 candidatos. O teatro musical, assim, na verdade, ele é muito legal, porque ele dá a possibilidade de qualquer um audicionar. Então, se você é diferente de um trabalho, sei lá, na TV, que você consegue ir por uma indicação para fazer o teste, ou de alguém que te convida para fazer um trabalho. O teatro musical abriu lá audições para atores, cantores e bailarinos para o espetáculo tal. Se você tem uma dessas três qualidades, você manda seu currículo, você é chamado para fazer a audição. Você manda seu currículo, né, para as produtoras, e aí eles fazem primeiro uma seleção de currículos, onde eles tiram, sei lá, normalmente, se a gente tem uns 2.000 inscritos 3.000 inscritos para essa primeira fase, acho que eles tiram uns 500, 600 para fazer a audição em si. É o único jeito que tem para você avaliar a qualidade, enfim, e como você vai escolher um elenco de musical. As pessoas acham que na sala de espera ninguém tá te olhando, que não é teste, ainda mais é teste. Já tá todo mundo da produção de olho em você para saber se você se comporta bem, se você chega no horário. Não é só escolher o melhor ator, ou o melhor bailarino, ou o melhor cantor. É escolher isso e fazer um quebra-cabeça, porque você junta 40 pessoas que vão conviver muito tempo. Então tem esse outro lado de fazer o joguinho, assim, botar as pecinhas que ajudem a manter uma relação saudável. Em teste antes sempre rola uma pesquisa sobre o musical antes, para eu não ir despreparado para o teste, para eu entender quais são os personagens, o que eu tenho perfil, o que eu não tenho. Então sempre rola, antes de fazer qualquer teste, rola uma pesquisa meio intensa, assim, do que eu posso ser, com que eu posso me deparar no teste, para não ser pego de surpresa. Hoje temos a internet, que viabiliza, né? Por exemplo, as pessoas quando vão fazer um teste para um personagem, para um musical, elas já veem tudo. As pessoas têm uma impressão de que a gente analisa só a técnica, sabe? Então você chega lá e fala, se a coreografia for muito difícil tecnicamente, eu não sou bailarina, não vou passar. E não é, porque às vezes normalmente a gente está vendo como a pessoa é capaz de compreender, mesmo não sendo bailarino, realizar com o seu corpo não muito treinado, qual é a extensão de compreensão e de raciocínio rápido e como ele interpreta aquilo, porque, né, é teatro. No fim de tudo é teatro, tem que contar uma história. Aí você aprende um pouco a não ficar tão apegado a essa coisa de passei e não passei. É claro que receber um não, às vezes você desanima, fala, poxa, o que será que aconteceu ou tal. Mas você aprende que levar um não nesse vai levar um sim no próximo, aí vai levar um não no próximo, que é assim. Teste é a pior coisa do universo. Agora você vai fazer uma audição, você vê gente de 17, 18 anos, você fala, nossa! É muito emocionante, porque é estudo. Saiu um pouco da coisa
Eu sou um ótimo bailarino e sou afinado. E tudo bem, isso basta, entendeu? Ou sou um ótimo cantor e levo jeito. Isso basta. Sair um pouco disso para uma coisa mais profissionalizada mesmo. As pessoas foram estudar de fato, de verdade. E o que tem de cantor que dança bem, bailarino que canta bem, ator que dança e canta, é muita gente. Vamos lá, gente! Muito antes da estreia, os atores se concentram na composição de seus personagens. Os ensaios são intensos, onde tudo é encaixado e corrigido. Sendo um espetáculo vindo de fora ou de produção brasileira, os ensaios partem do mesmo princípio: a busca pela perfeição. Normalmente vem o coreógrafo ou o coreógrafo associado primeiro para passar as coreografias assim, a grosso modo, e aí vem o coreógrafo para limpar, para redesenhar, porque às vezes precisa por causa de ajustes de cenário. Mas eu aprendo junto com o elenco, para depois manter. E normalmente nessas produções, além de mim, tem um dance captain, que é uma pessoa que normalmente está no ensemble e que é também responsável por aprender as coreografias e me ajudar na manutenção. Agora, no musical, normalmente as coisas são tão ensaiadas, o tempo é tão cronometrado que das coisas de entrada de cenário, de atores, de deixa para orquestra. Então, assim, é tudo muito ensaiado nesse sentido. Então, eu acho que a possibilidade de improviso é menor, mas não é impossível. Cats, por exemplo, a gente chega uns 30 minutos antes de começar o ensaio, a gente ficava de 4, andando para lá e para cá, fazendo exercício de como é o trabalho de corpo do gato. E aí, de repente, os caras falavam assim, agora vocês vão tirar as mãos do chão. Aí a gente tirava as mãos e alguma coisa no corpo mudava. 6 dias por semana, durante o período de criação do espetáculo, 6 dias por semana, 8 horas por dia, assim, coreografia, cena, canto. E essa parte é maravilhosa, né? Porque essa parte é a parte que você está criando, é a parte que você está descobrindo o personagem, é a parte que você está descobrindo os seus colegas de elenco, você está descobrindo a tua relação com eles. Então é uma parte que é muito cansativa, que chega uns momentos que você fala, meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Porque a gente tem uma cobrança grande, né? Assim, não tem jeito, você vai... É diferente de um trabalho que você vai ficar ali dentro de um lugar que ninguém sabe o que está acontecendo. Você vai fazer um trabalho para as pessoas verem, para tocar as pessoas. Então... Os processos são muito mais profundos do que a gente imagina para poder chegar num espetáculo que, de fato, toque, faça diferença, faça sentido uma pessoa sair de casa, pagar esse ingresso caro, sentar e, sabe, sair de lá mexido de alguma maneira, transformado. Para isso a gente tem que aprofundar coisas que talvez nem apareçam para quem está assistindo, mas para cada ator tá lá. O espetáculo começa muito antes das cortinas se abrirem. Nos bastidores acontece a maquiagem, cenografia, aquecimento vocal e toda a preparação. Os atores e a equipe ficam envolvidos e concentrados desde o momento em que chegam ao teatro para levar ao público a magia do espetáculo. Isso não é brincadeira de criança, isso é um aquecimento sério, faz parte do trabalho, aquecimento vocal. Atenção, olha só a revolução. A gente, quando está em cartaz, tem que dormir cedo, tem que comer bem, tem que se exercitar, tem que fazer aula. Assim, a preparação é assim, eu chego, aí eu dou oi pra todo mundo, em geral assim, aí eu entro no camarim, coloco minhas coisas assim na bancada e eu faço a maquiagem, que vem o Vande, que é o meu maquiador, faz a maquiagem comigo. Quando eu não faço sozinho, né, que às vezes eu faço. Aí depois da maquiagem tem que ir correndo, né, que não dá tanto tempo, a gente tem um aquecimento vocal. Pra melhorar a voz, pra tirar rouquidão, essas coisas. A gente chega aqui 7 horas, chega com 2 horas de antecedência. Aí nos primeiros 30, 40 minutos a gente come, bate papo e joga a conversa fora. Então a gente fica a posto, às vezes chamam a gente pra passar o som. Na verdade esse tempo é de precaução. Porque todo mundo é microfonado, então no primeiro dia da semana é importante uma passagem de som, pra ver se tá tudo certo. Aqui agora nesse teatro a gente tá fazendo de quarta a domingo, então geralmente na quarta-feira a gente capricha bem nessa parte técnica, né? Se tem algum problema de luz, de som, enfim, isso tudo tem que ser visto. Vieram toda a equipe australiana que montou o espetáculo no Brasil e aí eles ensinaram pra gente
Em uma das meninas, eles fizeram essa maquiagem e deram para as 3 divas as mesmas coisas, o mesmo pigmento de rosa, de preto, de roxo, de branco. E aí a gente tirou uma foto da maquiagem que ele fez em uma das divas, que foi na Simone. Mas aí depois ele disse pra gente que a gente podia adicionar um pouco da nossa personalidade, que nem eu gosto mais de rosa, a Lívia puxa um pouquinho mais pro preto, a Simone um pouquinho mais pro rosa e roxo, pra gente colocar a nossa personalidade, mas sempre com as mesmas cores, com a mesma marca, né? Eu acho que a principal beleza tá nesses detalhes, assim, de que as coisas são... É como se aquela vida já existisse, né? O espetáculo já tivesse vida antes mesmo dele ser concebido. O público brasileiro sempre gostou muito de música, porém não tinha o hábito de frequentar musicais. A aceitação ao gênero levou algum tempo. As novas produções encontraram um caminho para as adaptações, deixando o que já é bonito lá fora com a cara do brasileiro. E tudo isso sem modificar a história. Resultado: fórmula perfeita que conquistou o público. Papai quer que seja sábio, mamãe quer com dinheiro e verniz. Muito interessante até aqui o trabalho, Pedrão. Eu tô gostando bastante também. Mas agora vamos fazer uma rápida parada e já voltamos com a última parte do programa. Não saia daí. Espaço Universitário de volta, hoje falando sobre os musicais do teatro brasileiro. Isso mesmo, Pedrão. Esse trabalho é muito bacana. Os atores e a equipe técnica conseguem fazer boas adaptações de peças estrangeiras, conquistando cada vez mais o público. É verdade, mas vamos assistir agora a segunda parte do vídeo? Vamos sim. Agora vamos assistir a última parte do documentário da turma de Rádio e TV do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio. Confere aí. Com esse boom dos musicais, muitos artistas viram ali uma possibilidade de trabalho, uma possibilidade rentável de trabalho, porque os atores de musicais, muitos conseguem viver e viver muito bem. Então, o teatro musical trouxe essa profissionalização e eu acho que isso também está casado com o crescimento da economia brasileira nessa era aí do começo do século XXI. Uma nova classe média que ascendeu e teve mais poder aquisitivo, logo buscou formas de entretenimento diferentes das quais ela estava acostumada. E uma dessas formas que surgiu foram os musicais. Em 2001 era engraçado porque quando veio o Les no Teatro Abril, você de repente terminava a música e não tinha aplauso. Né? Era uma coisa muito engraçada, não tinha aplauso. A gente às vezes puxava da puxia para as pessoas saberem que podia aplaudir. Né? Porque as pessoas não sabiam o que é isso, isso é ópera ou isso é teatro. A diferença dos públicos ao longo dos anos, eu lembro bem que na cena que entrava o castelo era tão bonito, mas tão bonito, que as pessoas aplaudiam o cenário. Eu falei assim, nossa, eu nunca fiz isso na minha vida, o pessoal aplaudir cenário. Ai, esse é um dos meus favoritos, o Rei Arthur. Você já leu? Ah, não. Ai, não sabe o que está perdendo. Eu gostaria de ler outra vez. Espere. O público brasileiro, ele tem uma predisposição para o musical. Eu acho que o que tem hoje em dia é o resultado de um público que foi educado nesses 10 anos. Se habituou a ver espetáculos musicais no Brasil. Se habituou sabe, ou teve a oportunidade de ir para Nova York ou para Londres e veio aqui e olhou, peraí, isso aqui é tão bom quanto, e é em português. É gostoso a gente sentir que a gente está fazendo o nosso trabalho não só pela gente, mas que as outras pessoas também estão curtindo. Eu acho que o público também está exigente. Se for um espetáculo que não tenham vozes boas, atores convincentes, não sei se vai ter uma longevidade muito grande. Porque o público cresceu, mas a exigência cresceu proporcionalmente. Eu acho que o teatro musical tem que ser visto como mais uma frente de trabalho para os artistas brasileiros. E se tem público que gosta de cantar e dançar, e tem ator que gosta de cantar e dançar e faz isso muito bem, que ótimo, que bom. Eu tinha um sonho pra quando crescer. O gênero vem crescendo cada vez mais no Brasil, mas nem tudo é fácil para esse mercado, pois poucos são os teatros que comportam as montagens importadas, sendo esse o grande problema hoje. Não falta talento de equipe, faltam lugares para as montagens. O país precisa de investimento e adaptações nos seus teatros, possibilitando ainda mais o crescimento e a melhora de grandes espetáculos musicais. Quando se fala em suporte e número de lugares,
a quantidade de teatros fica bem pequena. Um dos grandes problemas aqui no Brasil é que a gente não tem teatro para produção grande. O Priscila, por exemplo, só tinha o Teatro Bradesco para fazer aqui em São Paulo. Não teria mais nenhum teatro que coubesse o Priscila. Bom, eu morei 12 anos, né, em Viena, na Áustria, mas eu trabalhei na Alemanha, trabalhei no sul da Itália. É diferente no sentido de que, por exemplo, existe uma política cultural, né? Existe verba para as diferentes vertentes de arte, né? Por exemplo, os teatros estatais eles têm uma subvenção do governo que é voltado para porque cada teatro de ópera de cada cidade da Áustria ou da Alemanha, eles dentro do teatro de ópera eles têm teatro, eles têm dança, eles têm ópera e eles têm musicais. É que a gente ainda não tem tantos teatros em São Paulo. Aliás, é uma coisa que a gente teria que investir nisso, né? Para poder ter mais espetáculos acontecendo ao mesmo tempo. Às vezes não tem pauta no teatro para receber um espetáculo aqui. Não é por falta de vontade, né? Eu acho que quando sai do eixo Rio-São Paulo, é mais difícil produzir. As casas não estão preparadas ainda para receber um musical de grande porte. Esse é um grande problema. Fora depois, quando você levanta o espetáculo, você consegue levantar, depois de muito custo, você tem que batalhar pelos espaços, né? Que também é uma disputa para conseguir espaço e ficar em cartaz também é disputa. Mas o trabalho é um trabalho difícil, não é fácil, não. O teatro musical está ganhando cada vez mais destaque no cenário artístico. Mesmo assim, ainda existe quem resista aos encantos do gênero, que por muitas vezes é tratado como espetáculo teatral de valor artístico questionável. Eu acho uma grande besteira ter preconceito em relação ao teatro musical. Não tem porquê, né, olhar com preconceito, porque primeiro é um gênero que está crescendo muito no Brasil, nos últimos 10 anos cresceu de uma forma assustadora. É um gênero que está profissionalizando a profissão de ator, e não só de ator, como também a de músico, porque o teatro musical é feito com música ao vivo, com orquestras, ou seja, dá trabalho. E outra, e remunera muito bem, em comparação com o teatro tradicional, os atores que fazem teatro musical ganham muito bem. As pessoas ainda não encaravam como um mercado que era possível de funcionar aqui no Brasil. Existe uma coisa que é gosto pessoal, assim, como eu conheço muita gente que não gosta realmente da linguagem de teatro musical, assim como tem muita gente que não gosta de assistir Shakespeare e gosta só de comédia. Então, assim, isso é uma coisa. Agora, o preconceito de graça, gratuito, né? Com relação à linguagem, eu acho um pouco dor de cotovelo mesmo. Inclusive, no meio da crítica teatral, há muita resistência com o teatro musical. Eu percebo muito isso com os meus colegas mesmo. Você vê, eu sou um crítico mais jovem, né, que tem essa abertura, mas muitos críticos mais da antiga, não todos, alguns, olham com preconceito ainda. Porque eles vêm dessa mentalidade do teatro brasileiro dos anos 60, 70, do TBC, né? Acho que você não tem que procurar uma interpretação típica do teatro tradicional no teatro musical, porque é um outro gênero. E como um outro gênero, pede um outro tipo de interpretação. Mas uma coisa é fato, tem que emocionar, tem que conquistar o público como qualquer teatro. A gente tem que pensar nisso, pensar qual realmente é a função do teatro. Né? Não só, ele não é só um elemento de entretenimento. Ele deveria ser visto muito como um elemento transformador. Eu acho que isso é o que está faltando. E por isso o musical está aí. Eu acho que está diminuindo já. Eu acho que já está diminuindo. As pessoas estão conseguindo ver o quanto é difícil, o quanto é bonito, o quanto transforma. Com o crescimento dos musicais nos palcos brasileiros e o sucesso deles no cinema americano, chegamos a pensar, será que o Brasil está pronto para gravar um filme musical? Muitos acham que em questão técnica há potencial, mas aí vem a dúvida sobre o roteiro e o sucesso que ele pode ou não fazer. É mais difícil para alguém lá fora consumir um filme em português. Sempre foi. Eu acho que hoje em dia é um pouco menos. Acredito que as pessoas ainda têm um pouco de preguiça de ler legenda, enfim, um pouquinho. O que valeria a pena
filmar. E olha que eu já vi coisas muito boas brasileiras. O Tim Maia agora recentemente foi incrível. O Brasil talvez não tenha descoberto ainda um estilo de fazer um próprio musical. Porque eu acho assim, o que é feito no exterior, nos Estados Unidos, como exemplo, existe uma coisa que a gente aprendeu a gostar do jeito que eles fazem. E que a gente nunca vai gostar se o brasileiro imitar. Então é bem essa a regra. Então acho que o brasileiro ainda precisa descobrir dentro do teatro musical, já que cada vez mais tem pessoas gostando de teatro musical, teatros lotados e tudo, eu acho que precisa descobrir um estilo brasileiro de se fazer um musical com uma qualidade americana. Acho que se o cinema resolvesse investir mais em musical, ia fazer musicalzinho. É um exercício. Tudo é um exercício. Nós temos diretores fantásticos de cinema e eu adoraria que nós tivéssemos diretores também que tivessem essa abertura, porque condições a gente tem. Nós temos profissionais qualificados para isso, né? Eu acho que não só da parte técnica, como fotografia, ou coreografia, ou direção, mas é de se fazer um roteiro interessante, né? As cortinas estão abertas e o teatro musical ganha o seu espaço no Brasil. O gênero conquista o público e muitos interessados em se especializar nesta arte que tem o poder de atingir as pessoas com a emoção que a música transmite. Quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu jamais imaginaria que eu teria essa trajetória que eu tive com o teatro musical hoje. E não é fácil. E é em São Paulo, que é o polo brasileiro de teatro. Hoje eu já nem me intimido mais. Hoje eu fico nervoso quando tem uma estreia, fico emocionado quando a temporada se encerra, sempre dá um nó no estômago, o olho enche d'água. Me emociono ainda, mas hoje já é a minha realidade. E aqui estou hoje feliz da vida. Peguei gosto e foi indo, agora vai até o fim da vida. Eu fico meio perdido no que o André vai ser daqui a um tempo. E o teatro musical ele voltou a fazer com que os teatros lotassem. Mas o que eu realmente espero dentro dessa vertente de teatro, que é o musical, é que a gente tenha muito mais produções brasileiras, produções para que a gente possa levar para fora também. Espero que um dia o Brasil consiga achar a sua linha de musical, que não precise mais importar, mas que ele seja um grande difusor, né? Um grande exportador de musical. É essa coisa de você ter a possibilidade de chegar ao público de uma maneira mais simples, porque tem a música que te leva lá dentro, e deixar uma coisinha plantada lá. O brasileiro é muito talentoso, o brasileiro tem muito coração, muita alma, muita garra. A minha paixão, decididamente, é o que eu chamo de dramaturgia musical. É a música dramatúrgica, música para cena. É muito legal, assim, você olhar no olho das pessoas da plateia e ver que elas estão sendo tocadas e vão sair de lá pensando, felizes e pensando. O teatro musical é a possibilidade do encontro entre o artista e o espectador, no qual o ator pega o público pela mão e o leva para um mundo de fantasia e deslumbre. Os apaixonados por musicais desejam que o gênero tenha cada vez mais espaço e reconhecimento. E que essa magia nunca se acabe. Someone else's game. Too late for second guessing. Too late to go back to sleep. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity. Kiss me goodbye. I'm defying gravity, and you won't bring me down. I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love. I guess I've lost. Well, if that's love,
Muito legal o documentário. Eu quero agradecer aos autores, Poliana, Mayara, Felipe, Simone e Letícia. É isso aí, parabéns. E se você gostou do nosso programa e quiser participar, escreva para espacouniversitario@câmara.sp.gov.br com o link do seu trabalho. Curta também a nossa página no Facebook. E por hoje nós ficamos por aqui. Tchau. Tchau, tchau.